Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal youtuber de anime. Vamos falar do episódio número 3 de Blade of the Immortal, Mugen no Junin, como você preferir. Mas só depois da vinheta, deixa seu like, se inscreve no canal e aperte o sininho para receber novas notificações. Seguinte, galera, duas coisas pra comentar nesse episódio. Primeiro, animação de porrada. A animação de porrada de Blade, ela não é fluida, ela é ponto de vista. E para ser ponto de vista, você tem que fazer uma coisa que é muito difícil, que é mudar o ângulo toda hora da onde você tá olhando a batalha. Então vai pro pé, vai pro braço, vai pra espada, vai pra vários lugares diferentes. É como se você estivesse lutando ali, você estivesse na batalha olhando aquilo ali, e às vezes, só às vezes, você tá de fora vendo isso. Por isso que pra muita gente pode parecer estranho, porque ela não é fluida, ela é semi-estática, porque tem movimento nas cenas, entre cenas, ela é semi-estática e sequencial. É diferente do que a gente está acostumado. É como se tivesse, por exemplo, várias câmeras diferentes olhando para vários pontos diferentes do personagem e a gente tivesse acesso a isso. Saindo um pouco disso, a gente vai para dois pontos na mesma parte. Primeiro, que a direção, para contar a história da Maki, ela fez uma coisa que pode ter confundido muita gente. A história, ela é linear. Você tá vendo a história do dia da Maki. Só que como aparenta o seguinte, ela vai ver o Manji, e aí ela tá à noite, ela tá como geisha. Aí ela encontra o Anotsu, depois de ter matado os caras. E aí ela reencontra o Manji novamente. Algumas pessoas confundiram isso como flashback dela, do passado dela. Não, é tudo acontecendo no mesmo dia. Quando ela encontra o Manji, ela ainda tá trabalhando como geisha para pagar o Anotsu. Só que ela só vai pagar o Anotsu quando ela virar espadachim. Ela não tem como pagar o Anotsu. Não é pra isso que ele tirou ela do prostíbulo, é pra ela ser uma espadachim. E eu já vou entrar nesse detalhe. A gente caminha pelo pensamento dela. Primeiro, como ela perde facilmente pro Manji, quando, apesar de ter vivido como prostituta, sua incapacidade de ferir o outro a limita, porque naquele momento ela ainda não é uma espadachim, ela ainda é uma geisha. Pela maneira como ela enxerga prostituta e geisha, existe uma certa inocência e honra. Porque quando ela fala no final do episódio sobre a mãe dela, comparada a um espadachim que machuca pessoas, uma prostituta que conforta as pessoas merece ser exaltada, significa que ela dá muito mais valor a prostitutas do que espadachins, do que samurais. Ela está dizendo isso. Então a honra dela ainda existe naquele momento que ela perde pro Manji. E isso é importante lembrar, tá? Essa inocência e essa honra, elas são quebradas justamente quando ela é confrontada pelos mercenários que querem fazer ela voltar a trabalhar no prostíbulo. E ela fala pra eles, assim, no momento que eles a confrontam, ela fala pra eles, é porque eu era uma criança, né? E ela corta os cabelos. E aí, entra outras detalhes, uma prostituta com cabelo curto, ninguém vai querer. É a visão daquele momento histórico, né? Só que ela cortar os cabelos tem uma dupla significância. Como ela afirma durante todo o episódio que prostitutas são mais honradas do que espadachins, naquela época um samurai cortar o cabelo era assumir a sua desonra. Então tem esse significado também. Ela deixou de ser ali prostituta e geisha para virar um espadachim. Ela perdeu toda a sua honra porque ela considera que espadachins não têm honra. Ela nunca havia matado ninguém. Esses daí são os primeiros caras que ela mata, as 3 primeiras pessoas que ela mata. E ela já sabia que ia ter que matá-los, então ela se desfez de toda a honra dela pra matar. Vocês entendem um pouco como é complicado essa relação dessa personagem com a questão de honra, a vida dela, o que ela é e o que ela considera como espadachim, como o fato dela se desvencilhar de qualquer honra ou contato com a humanidade ao cortar o cabelo fez ela mudar completamente de postura com relação também à sua própria habilidade de batalha. Esse desprezo que ela tem por espadachim, ele também tá no diálogo dela com o Anotsu, que é o carinha, o líder da porra toda aqui, fruto da vingança, Darin. O Anotsu, ele pagou pra ela sair do prostíbulo. Aquele momento que parece romântico, não é bem romântico. Ela sabe que ele só quer ela por causa do poder. Ele tirou ela do prostíbulo pra ela ser espadachim, não pra ela ser geisha e pagar uma dívida. A dívida que ela tem com ele é pra ela ser espadachim. E ela entende isso só depois desta conversa. Que não adianta o dinheiro que ela vai pagar. Ele quer ela pra ele.
como espadachim. Isso é mais claro porque ele diz que algum dia eu farei você ser minha, mas logo após ele cita o Manji e diz que os outros foram derrotados por ele, né, pelo Manji, mas que ela poderia vencer porque é ela. Ou seja, ele confia tanto na habilidade dela que ele quer ela para ele. Ele não tá preocupado com o que ela pensa, ele quer por perto porque ela é poderosa. E ela sabe disso, tanto sabe que quando ele fala, né, que ele vai fazer ela ser dele, ela fala que se ela fosse ignorante, ela se sentiria honrada. Mas ela sabe o que tá por trás desse querer dele. E pra fazer um contraponto com ela, a gente tem a Arin. A Arin é completamente o oposto dela. Enquanto a Maki ela despreza os espadachins, a Arin ela tá louca pra fazer sua vingança como espadachim. Você tem a situação, inclusive, de comparação, que é quando a Arin fica numa situação onde ela tá sendo assediada por um velho e ela passa mal e vomita. Ah, mas foi porque ela comeu. Não, ela passou mal no momento que o velho começou a chavecar ela. A Arin ela não vê nenhum tipo de honra em ser prostituta ou ser alvo de outros homens. Ela não tá vendo nada disso. Ela dá um valor maior à sua espada e à sua vingança. Enquanto uma tá querendo pagar uma dívida, que é no caso a Maki, a outra tá querendo cobrar uma dívida, que é no caso a Arin com relação a Onotsu. A gente tem duas personagens opostas, uma que valoriza o espadachim e outra que despreza o espadachim. Uma que está cobrando e a outra que está pagando uma dívida. Eu entendi assim, eu entendo que elas são opostas. Inclusive no final do episódio, a Maki poderia ter matado a Arin e o Manji, mas ela não mata porque ela foi confrontada com esse tipo de situação pela frase da Arin com ela, e ela fala até ela tudo que eu precisava ouvir e ela deixa os dois ali. Inclusive fala que o Manji vai ter que cuidar dela pro resto da vida, porque ela percebe que a Arin ainda tem solução diferente dela. Ela, depois que ela cortou o cabelo, ela não vê mais solução a não ser obedecer, por exemplo, o Onotsu, entendeu? Porque ela está numa dívida eterna agora com o Onotsu. Então é isso, galera. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber novas notificações. Baixe o PicPay, coloca o meu código lá, que você vai estar ganhando 10 conto para gastar no cartão de crédito. E também você pode se inscrever no canal, você pode ser um assinante do canal e contribuir com o crescimento deste canal maravilhoso, que é o meu canal, o canal YouTuber de Anime. Galera, é isso, muito obrigado, valeu, falou!